A notícia que chega hoje é que o Flamengo está interessado em 2 nomes de atacantes. Um é bem mais provável e o outro pode virar uma grande novela. Bora pro vídeo. Que o Marcos Leonardo, ele é um nome avaliado pelo Flamengo caso a negociação com o Caio Jorge não avance. É uma negociação muito difícil porque o Al Hilal pagou mais de 40 milhões de euros, se eu não me engano, pelo Marcos Leonardo. E eu sei que você, Hernan, e o Bruno Andrade têm informações sobre isso e bastidores. Existe um interesse, é uma negociação que está em andamento. Em que passo que está essa negociação? Porque o Flamengo ele insiste na contratação do Caio Jorge. Mas o Marcos Leonardo seria um plano B, podemos dizer assim? Como é que está essa situação? Assim, o Marcos Leonardo, ele... Vamos lá, vamos voltar aqui no tempo recente. Tá. São Paulo, quando tentou contratar o Marcos Leonardo tinha dado a palavra ao São Paulo que gostaria de jogar lá, não sendo aproveitado pelo Al Hilal. E tinha o interesse do Flamengo, tinha o interesse de outros clubes daqui e a porta foi fechada porque no momento estava uma negociação com o São Paulo, ponto. Então o que a gente ouve é, o Marcos Leonardo não é de hoje que Flamengo, que outros clubes do Brasil vão lá e perguntam condições e querem saber e tal. Só que agora a situação é um pouco diferente, porque o Marcos Leonardo ele está sendo aproveitado. Ele jogou ao lado do Darwin Núñez. São 2 centroavantes e tal. Não, jogaram juntos os dois. Então existe do que foi diferente depois da Copa do Mundo de Clubes. O Al Hilal não estava com ele nos planos, até pela questão do número da vaga de estrangeiros para jogar. Então hoje a situação é bem diferente. O Al Hilal não só conta com o Marcos Leonardo, como quer mantê-lo nessa vaga de estrangeiros. Inclusive se livrando de outros jogadores figurões. Sim. O Bruno vai dar mais detalhes. Então hoje é muito difícil imaginar, mas o Flamengo tem grana se quiser comprar o Marcos Leonardo do Al Hilal. É verdade, tem. O Flamengo hoje está num outro patamar de negociação. Não à toa está batendo 40 milhões de euros aí numa negociação ou numa conversa com o Cruzeiro pelo Caio Jorge. Uhum. Então, assim, pode chegar a fazer uma oferta? Claro que pode, tem grana para isso. Mas a dificuldade que se tem hoje em imaginar uma liberação do Al Hilal para negociar o Marcos Leonardo, que é jogador que está dentro dos planos, é o que dificulta tudo isso, é o que faz com que a nossa apuração vá para um outro caminho em relação a ser uma alternativa do Caio Jorge hoje dentro do Flamengo, né, Bruno? Exatamente isso. O Marcos Leonardo é bem avaliado internamente no Flamengo, não é de hoje, como você bem disse. A questão é que, para além de ter custado caro, mais de 40 milhões de euros, ter um contrato superior a 5 milhões de euros por temporada, o que por mês daria ali ao Flamengo, supostamente ao Flamengo, ou eventualmente ao Flamengo, um contrato de mais ou menos 3 milhões de reais por mês. Enfim, é um preço significativo, por mais que o Flamengo esteja muito bem controlado financeiramente. O Marcos Leonardo hoje é titular indiscutível, juntamente com o Darwin Núñez. O Darwin é mais segundo avançado, segundo atacante, e o Marcos Leonardo é a referência. Ele é o artilheiro do Al Hilal no campeonato. O Al Hilal, no último fim de semana, passou ao Nasser do Jorge Jesus na liderança. Então, o momento é muito proveitoso para ele, é muito positivo para o Al Hilal querer negociá-lo. E você tocou no ponto que é importante. Há uma vaga em aberto, ou pelo menos até pouco tempo atrás se discutia uma única vaga para 2 jogadores. Ou era o Marcos Leonardo ou era o João Cancelo. O João Cancelo, lateral esquerdo, lateral direito português, que durante muito tempo foi o melhor ou dos melhores da Europa. Ou seja, o Al Hilal prefere liberar o João Cancelo, que é um craque, que é um nome acima da média do futebol internacional, para manter o Marcos Leonardo. Então, eu não vou dizer que é impossível, porque no futebol nada é impossível, sim, mas é muito, muito improvável o Flamengo ter sucesso numa eventual investida, porque é muito caro. A nossa interpretação, e conversando com pessoas do Flamengo, é naturalmente que essa avaliação positiva em relação ao futebol do Marcos Leonardo, sim, é verdade, é um nome que é muito bem visto internamente, mas isso, na verdade, toca outros 2 pontos. É pressionar o Cruzeiro, pressionar o Caio Jorge, ou seja, o Cruzeiro percebe que o Flamengo começa a olhar para outros jogadores e talvez cause ali uma pulga atrás da orelha, se vale ou não vale a pena negociar o Caio Jorge com o Flamengo. Então é para pressionar o Caio Jorge, se vai dar certo ou não, enfim, logo saberemos. Faz sentido que não faça, mas enfim. E o outro ponto é trabalhar em silêncio em busca de outro alvo. O Flamengo está no mercado em busca de um terceiro nome. Não é só o Caio Jorge, não é o Marcos Leonardo, é um terceiro nome
brasileiro que joga fora do país. A gente tem aqui alguns nomes, mas não vamos largar esses nomes porque seria muita irresponsabilidade da nossa parte. Exato. O Andrew foi observado. Os outros nomes que a gente tem escutado que o Flamengo potencialmente tem interesse carecem de mais informações. Ao longo da semana a gente procura dar esses nomes, mas é isso. Desculpa monopolizar a conversa, mas o Flamengo trabalha com outros nomes mais viáveis nesse momento. Repercutiu muito na sexta-feira essa história do Felipe Luiz e do Boto, que eles foram acompanhar o jogo do Gil Vicente contra o Sporting. E aí isso repercutiu muito, porque nós demos a informação que o Felipe Luiz e o Boto estavam de olho no Andrew, o goleiro do Gil Vicente e tudo mais, que o Botafogo já fez uma oferta de pré-contrato. Informação com o André Hernan também. Então vamos destrinchar um pouquinho isso aqui e explicar como tá essa história. Bom dia, Bruno Andrade. Bom dia, Felipe. Bom dia, Hernan. Bom dia a todos. Espero que todos tenham curtido um fim de semana intenso aí no Brasil. Eu aqui em Portugal, no frio de Portugal, vocês aí no calor do Brasil. Se bem que o Hernan passou um friozinho no Uruguai também, faz parte. Bom, para traçar aqui o contexto importante, antes de ser acusado, ou enfim, de que nos acusem de lançar nomes atrás de nomes, vamos pelo contexto factual. Felipe Luiz e Boto ainda na Europa, Portugal / Espanha. Na sexta-feira, juntos, Boto e Felipe Luiz estiveram em Barcelos, norte de Portugal, para acompanharem Gil Vicente 1-1 Sporting. O Sporting hoje vice-líder do campeonato português. O Gil Vicente é a sensação, quarto colocado da Liga Nacional. Um trabalho surpreendente feito pelo ex-volante português César Peixoto. A informação que nós temos, enfim, é a nossa informação. Quem tem informação diferente... O Felipe Luiz, juntamente com o Boto, foram a Barcelos para acompanhar de forma específica o goleiro Andrew, brasileiro, formado no Botafogo, que inclusive a gente descobriu horas depois que ele tem uma proposta do próprio Botafogo para assinar pré-contrato válido por 3 temporadas. O contrato do Andrew termina em junho desse ano, ou seja, já pode assinar pré-contrato com quem bem entender. Isso, naturalmente, chamou a atenção do Botafogo e do Flamengo, porque para além de o contrato ser curto, ele é muito bom jogador, vem se destacando, não é de hoje, já foi alvo recente do Milan, alvo recente de clubes na França. Então o Flamengo buscando um goleiro, porque o Gabriel Brazão dos Santos continua como alvo prioritário. A questão é que o Brazão é muito caro. O Santos não vende abaixo dos 10 milhões de euros e por enquanto o Flamengo não passa dos 10 milhões de euros. Então naturalmente o Flamengo começou a vasculhar o mercado em busca de um reserva de luxo para o Rossi, que não custa lembrar, muito em breve também deve ter o contrato valorizado no Flamengo. Então, na sexta-feira, a observação em conjunto Boto-Felipe Luiz foi por causa do Andrew, volto a dizer, goleiro brasileiro, também alvo do Botafogo. Nação, antes de prosseguir com a notícia, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. A informação é a seguinte: Marcos Leonardo no Flamengo, ainda de olho em Caio Jorge, o clube amplia a busca por um atacante. Atacante do Al Hilal interessa o clube carioca, que não formalizou uma proposta ainda, mas continua sonhando com o atacante do Cruzeiro. Depois de receber as negativas por Caio Jorge, o Flamengo ampliou as buscas pela contratação de um atacante. O atual plano B do clube é o Marcos Leonardo, do Al Hilal, que indica uma mudança de perfil buscada pela diretoria. Ainda não há proposta formalizada pelo jogador e ao clube saudita, apenas um interesse. Revelado pelo Santos, Marcos Leonardo tem 22 anos e passou também por Benfica até se transferir pelo Al Hilal em 2024. O Flamengo estuda possibilidades de negócio e entende que os valores estão na mesma faixa de valores oferecidos pelo Cruzeiro, entre 25 a 35 milhões de euros. Eles acreditam que pode fechar com o Marcos Leonardo. Nos últimos dias, o clube mineiro recusou uma oferta do Flamengo por 24 milhões de euros e mais o Cebolinha pelo atacante. O Flamengo também ofereceu uma mais-valia de 10%. Caso vendesse o Caio Jorge para o exterior, o 10% seria do Cruzeiro, mas mesmo assim o presidente do Cruzeiro rechaçou a negociação. Características diferentes. Caio Jorge se tornou prioridade do Flamengo porque reúne características pedidas pelo Felipe Luiz. Aquelas características que todo mundo conhece: o jogador de atacar o espaço, pressionar lá em cima a defesa adversária, fazer umas movimentações de facão para poder receber essa bola na frente e finalizar a jogada. Características essas que o Marcos Leonardo não tem. As características dele são muito próximas do Pedro. Ele não é aquele jogador muito de
de atacar espaço, ele é um jogador mais central, mais de referência, estilo Pedro, mas mais baixinho, mas um jogador que tem muito poder de finalização, com a média de finalização de 3 finalizações por partida, é um jogador de extrema qualidade e jovem que pode haver ainda uma futura venda. Então, se o Flamengo chegar a pagar 30, 35 milhões de euros no Marcos Leonardo, não vai ser dinheiro jogado fora, porque ainda conseguirá fazer uma grande venda com o jogador. Mas era isso, nação. Deixa nos comentários qual atacante você contrataria, Marcos Leonardo ou Caio Jorge. Deixa nos comentários pra gente saber. Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!